Bem-vindos ao Fitas da Vida, um podcast da Rede de Show de Adiar para matar saudades dos filmes das nossas vidas. Os meus amigos chamam-me Albé e hoje tenho comigo os meus queridos e querida Miguel Pité, André, Hugo e Andy para falar de Amélie, uma comédia romântica fantástica de 2001 realizada por Jean-Pierre Jeunet. C'est Amélie. Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie. Dis-moi, papa, si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment? Je la connais même pas. Mais si, tu la connais. Dans tes rêves. Les coups de foudre, ça existe. C'est vous? Si, c'est vous, ça. Après Alien la résurrection, le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. O Amélie ganhou a nossa pole interna ao Mulholland Drive, Silêncio dos Inocentes, Pulp Fiction, Alien, o Oitavo Passageiro e Seven. E o filme é passado em 1997 em Paris. Acompanha a história de Amélie Poulain, uma jovem introvertida e criativa que foi isolada socialmente pelos pais em criança. A vida dela muda quando descobre uma caixa com tesouros de infância no seu apartamento. Inspirada pela descoberta, Amélie embarca numa missão para melhorar a vida das pessoas e, no processo, apaixona-se inesperadamente. Andréia, foste tu que escolheste este filme, não foste? Sim. Diz-nos então, por favor, porque escolheste este filme. Então, mais do que a história do filme em si, a Amélie foi como se tivesse acontecido uma explosão criativa no meu cérebro. Transformou por completo a forma de eu ver histórias e de contar histórias. Eu não sabia que era possível contar histórias assim. Foi mesmo uma cena. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que vi, foi tipo. Estas personagens quirky, a cena do realismo mágico, a forma como ele conta toda a história, para mim foi mesmo mind-blowing. E a partir daí eu descobri que havia toda esta, tipo, a partir daí eu descobri Jacques Tati, eu descobri o Tim Burton, o Wes Anderson, todos esses contadores de histórias que é a forma de contar histórias com a qual eu mais me identifico e que eu procuro também nos livros que leio. E foi basicamente a Amélie que foi a semente disso. Eu lembro-me perfeitamente de sentir, parecia que tinha comido um repousado e tinha explodido uma cena com bué sabores e texturas. Foi mesmo uma cena incrível. E agora quando revi fiquei mesmo contente, porque eu se visse a Amélie hoje, já não ia ser uma cena nova, porque já tinha descoberto, mas eu ia gostar da mesma forma que eu gostei a primeira vez que eu vi. Fiquei mesmo contente. Nice. O nosso querido Miguel Pité nunca tinha visto o filme. O que é que achaste, Miguel? Existe. Estou a brincar. Imagina. Estavas com a cara bem da sério, eu sabia que ias fazer uma piada. Foi bem engraçado, porque isto é mesmo aquele filme. Eu vou já dar o disclaimer. É assim, nós todos somos feitos de energia, não é? E eu não me consegui conectar com este filme. Tipo, não sei, se talvez se eu tivesse visto na altura, eu percebo ainda bem tudo o que a André, e aliás foi isso que eu achei bem curioso. Tudo o que a André disse agora, eu acho que faz bué sentido referir relativamente a este filme, e eu imagino bué bem alguém a ver isto pela primeira vez e tipo, ia ficar mesmo. Lá está, uma explosão de cores e sabores completamente no cérebro. Eu não consegui criar essa ligação muito bem, mas consigo perceber bem a importância do filme, não só na altura, mas tu, André, estavas a referir, porque era isso que eu ia perguntar por acaso, porque até eu só vi ontem, acabei de ver o filme bem tarde, não fiz a minha pesquisa posterior, mas gostava de saber se este filme influenciou o Wes Anderson ou se foi ao contrário, tipo, porque eu fiquei eu estou a perceber onde é que isto pode ser realmente revolucionário e onde é que muita gente foi beber. Pronto, esse é tipo o grande valor, sem dúvida, que me faz perceber e entender o prémio temporal e o pódio onde este filme está para muita gente. Mas pronto, vamos vendo a opinião dos outros e depois, André, se souberes alguma cena dessa do Wes Anderson ou isso, depois diz-me alguma dica lá para a frente.
por isso fiquei bem curioso com isso. Ou seja, a nível pessoal, eu sou um gajo fácil de... Eu sei que chorar não quer dizer ligar emocionalmente, mas não sei, lá está, deve ter sido mesmo do meu estado mental quando vi este filme, não consegui fazer aquela ligação. Mas se estiver a ver de fora, consigo perceber bem a grandeza e a importância do filme. Desculpem, só dizer que no Rotten Tomatoes há uma frase que diz: The best way I could describe this movie, sobre a Amélie, is a Wes Anderson movie not written or directed by Wes Anderson. Yeah, tipo, claramente, eu não sei se eles se influenciaram, mas claramente a forma de contar histórias e de filmar as coisas e as cores, não sei se talvez eles tenham algumas inspirações em comum. Pois é isso, eu também fiquei bem nessa dúvida porque eu não sei muito bem temporalmente quando começou a ascensão do Wes Anderson, tipo, por isso é que eu fiquei assim nessa dúvida de quem é que tinha bebido à fonte de quem. Yeah. André. Em 2001 eu tinha 17 anos. Aliás, tinha 17 anos. Este filme, para mim, revelo ontem, foi uma cascata de arqueologia emocional que me aconteceu, porque este filme marcou-me de uma maneira muito profunda na altura. E porque eu identificava-me bem com alguns personagens, a Amélie, por exemplo, e a relação com os pais, a cena do gnomo, bué das cenas que me batiam bué. E lembro-me, havia cenas que eu me lembrava muito bem, tinha mesmo bué presentes na cabeça, outras que não me lembrava tão bem, e que, não sei, tive catarses ontem, estive aqui a chorar sozinho, tive aqui a fazer mesmo grande arqueologia emocional nesse aspecto. Em relação a ser igual a um filme de Wes Anderson, rejeito. Não, igual, ninguém disse isso. Pode ter algumas técnicas parecidas, mas acho que o tom, a sensibilidade é ligeiramente diferente. Acho que é muito único nesse asppeito. É francês. Sim. Mas não deturpes o que eu disse também. Não, deturpes. Não deturpes. Rejeito, totalmente. Não. Rejeito melhor. Rejeito totalmente. Não, que é o uso de repente vês a chave aqui presa aqui, tipo essas cenas que é o Wes Anderson. Tu vês, entras na cabeça do sujeito e vês coisas. Não. Tu é que tens razão. Só tu é que tens razão. Não vejo aqui nenhum tema. Assim, as cores são anos 90, são cores saturadas. Já a forma como as personagens são apresentadas, os planos fixos com as personagens apresentadas. A cena do narrador. A cena do narrador. Sim, o Wes Anderson inventou o narrador, né? Mas tu é que tens razão. André, não há razão aqui. Eu é que estou a rejeitar a tua razão. Não, primeiro que tudo deixa-me dizer que eu fico super feliz pela tua defesa incondicional deste filme, porque estás mesmo emocionado, isso deixa-me mesmo feliz. E se pudéssemos perguntar ao Hugo o que é que o Hugo achou do filme. Mas gostei do filme. Não, eu só quero dizer que eu estou com o André também. Não, estou a brincar. Mas eu consigo perceber as diferenças, mas não foi a primeira coisa que pensei. Agora, quando vi o filme, não pensei no Wes Anderson. Mas eu lembro-me de receber um CD de um amigo meu com 3 filmes. E tinha o Amélie, o Big Fish e o Perfume. E eu, quando vi o Amélie e o Big Fish, vi muito próximos um do outro. Então a minha imaginação começou ali a rolar. Tipo, isto é possível fazer em cinema, é possível contar as histórias de outra forma, possível. Está cheio de cor, meter ali muita cor, a forma como os atores interagiam com a câmara também, com o narrador, aliás. Pronto, isso foi aquele ambiente todo fantástico e meio etéreo, e depois também aquelas pequenas coisas que vão acontecendo durante o filme, tipo quando o namorado ciumento está sentado no café, quando é apresentado e está com uma cara de bué da mau, e depois a câmera passa para baixo, ele está a arrebentar bolhinhas, estás a ver? Essas pequenas coisas para mim ficaram na cabeça, foi brutal. E pronto, eu acho que este filme é mais tipo um elogio às coisas comuns, às coisas cotidianas, tipo de vê-las de outra perspectiva e contar também as histórias
que nos chegam de uma forma bastante particular. E foi qualquer coisa. E a banda sonora, não posso deixar de falar da banda sonora, que aquilo na altura mexeu bem comigo, ainda continua a mexer tanto que eu mal a valsa da Amélie começa a tocar, eu começo a chorar. Depois, hoje fui passear a cadela de manhã, fui a ouvir a valsa da Amélie para entrar no ambiente, é qualquer coisa. Tipo, diz-me uma coisa, por exemplo, tu choraste com o quê? Eu chorei, eu não Estou consigo a perguntar só mesmo qual é a ligação, tipo, por exemplo, é aquela uma pergunta parte, genuína. aquela parte em que há uma parte em que eu começo a ficar emocionado logo, que é quando ele está a falar com a fotografia e ele diz-te, mas tu não a conheces. E a fotografia diz, claro que conheces. Sonhas sempre com ela, uma coisa assim. Pá, e aí, Bem. logo tipo, o que é que está aí a vir? E depois a parte em que eles finalmente fazem aquilo é quase uma dança dos dois, né? Que depois no fim se reencontram e vão para a moto, e aí é mesmo o dilúvio total, estás a ver? Não, mas o Miguel é um menino de pau, ele não tem muito criança, crescer, o Não, pai mas a ele achar que a chorou, filha ele tem- chorou com os olhinhos do Master Shredder, não se esqueçam nunca. Mas Mentira, por acaso eu estou a perguntar isto quase como com inveja, puto, porque eu gosto bem disso, de sentir essa emoção, e é por isso que eu estou a perguntar isso. Pá, eu E comecei a depois- chorar logo no início. Mal o pai acha que ela tem uma doença do coração Oh, pá. e fica ansiosa quando ele está ao pé dela. Man, não é logo para chorar. Podes crer. Podes crer. Deixa-me só dizer uma cena. Eu quando vi essa parte do pai, eu pensei logo no Capitão MP. Porque o pai não é frio, o pai é arrefecido, o pai não é verdade. frio. É verdade. É só essa nota. eu ia dizer que ao mesmo tempo que eu acho que tenho uma relação mais parecida com vocês os três do que com o Miguel, desta vez eu tive menos. Desta vez eu maravilhei-me mais com a qualidade técnica do filme do que qualidade emocional, o que é estranho porque eu lembro-me bem de ser jovenzinho e também ter essa relação emocional com o filme, que desta vez eu tive mais dificuldade a ter, mas houve para partes em que eu também tive. Mas será que eu acho que a parte interessante é que a pessoa que teve menos relação emocional com o filme só o tenha visto pela primeira vez agora como mais formado. E Faz todo sentido. é porque eu lembro-me também de ter sentido que tinha sido um filme formador de personalidade, de alguma forma, a mesma coisa que vocês estão a falar, de começar a perceber, se calhar também estávamos na idade certa, mas começar a perceber que histórias podem ser contadas de formas diferentes, que criatividade é muito mais do que o que nós conhecíamos até ali. Para mim, eu tenho ideia que foi também nesta altura, com este filme, com os primeiros filmes de língua não inglesa que comecei a ver juntos nesta altura. Por isso eu acho é interessante saber eu acho que essa questão do Miguel é super interessante para saber se o Wes Anderson é inspirado por filmes europeus, porque eu tenho a sensação que existia mais este tipo de criatividade na Europa do que nos Estados Unidos. Isso eu tenho certeza. Principalmente no cinema. No cinema, sim. No cinema o Hollywood já era forte e já tinha muito mais ideias de comercialização e o que fazer para bater, para fazer coisas super comerciais, e parece-me que na Europa, em França especialmente, e talvez em Espanha, os que eu conheço, porque se calhar havia mais outros sítios onde este tipo de criatividade estava a bater, mas nesses dois principalmente eu lembro-me de ficar super inspirado nessa altura por este tipo de realização. Eu acho bem engraçado vocês falarem do Wes Anderson, porque depois naquela pesquisa sobre 2000, que aconteceu em 2001, o Wes Anderson lança o Royal Tenenbaums. E antes tinha lançado o Bottle Rocket e o Rushmore. E este Royal Tenenbaums já vem mais em linha com o Amélie, né? com as cores. Com as cores, É bem mas olha aí, o André está aí. Em 2001 saíram estes filmes para além do Amélie: Harry Potter e a Pedra Filosofal,
Senhor dos Anéis, A Irmandade do Anel, Cercados, Gosford Park, Moulin Rouge, Mulholland Drive, Coração de Cavaleiro, Donnie Darko, A Viagem de Chihiro, Shrek, Velocidade Furiosa, Ocean's Shrek? 11. Shrek. Yeah? Shrek, yeah. O Shrek saiu na mesma altura que A Viagem de Chihiro. Pá, posicionava isso em alturas completamente distintas. Mas eu estou com. Isso está-me a trocar o cérebro completamente. Começaram, neste ano começaram montes foram bué primeiros filmes que depois se tornaram franchises. O Harry Potter, O Senhor dos Anéis, o Shrek, Velocidade Furiosa, Ocean's 11. E a continuar o Vanilla Sky, Uma Mente Brilhante, Inteligência Artificial, Os Outros, Dia de Treino, Monsters Inc., Pearl Harbor, Legalmente Loira, Jurassic Park 3, American Pie 2, Zoolander, Tomb What? Raider Não, e peraí, Diário de desculpa. Bridget Jones. Isso I saiu am tudo, Sam. mano. Tudo, I Am Tudo em Sam, 2000. Apex, E Tu Mamá Também, Waking Life e o Hannibal. Disseste o Hannibal? Não disse. E o Hannibal, Puto, estás a brincar. Yeah. 2001. Muito forte. Muito Diz, forte. Andréia, diz. Ia só dizer que estava aqui na minha pesquisa sobre as inspirações do Wes Anderson. E ele diz que o momento tipo chave da carreira dele foi inspirado no filme The 400 Blows, que é realizado pelo François Truffaut. Uhum. Pelo menos o estilo francês, alguma coisa à cena francesa ele foi beber, mas é um filme a preto e branco, não é propriamente um filme tipo Yeah. cores saturadas e por aí fora. É assim, eu ontem também, antes de me deitar, fiz assim uma pesquisa bem rápida e dizia, apareciam só listas tipo, se és fã do Wes Anderson e queres ver filmes tipo Wes Anderson, e estava sempre o Amélie lá no Yeah. Mas, André, calma. Sendo que depois o Wes Anderson é muito mais, tem muito mais a cena da simetria e do enquadramento e não sei o que é uma cena que a gente já não vê na Amélie, que acaba por ser um bocado mais orgânica, apesar de existir, mas pá, sim, há cenas que eu pelo menos eu senti. Também senti. Quando revi, pensei, pá, agora que eu conheço, agora foi basicamente eu ligar as minhas referências todas, aquilo que eu gosto que se faz em cinema e de contar histórias, e pensei, estes gajos têm estas coisas todas em comum. Por exemplo, eu não acho o Tim Burton parecido, os filmes do Tim Burton, tirando o Big Fish à Amélie, e no entanto eu acho que ele tem também a sua forma de contar histórias bem específica, e é isso que eu gosto muito nas histórias dele, então por isso fez esse cruzamento. Eu não pensei no Wes Anderson nenhuma vez que vi o filme. mas aceito que tenha técnicas semelhantes. Não vejo filmes do Wes Anderson, puto, é só por isso. Tu gozas comigo porque eu vejo filmes do Wes Anderson. Porque vou ao cinema ver filmes do Wes Anderson. Puto, quando é que foste ao cinema a última vez? Ver a Gazeta do não sei Foi quanto. Time Cop, pá, isso, que foste ver ao cinema a última vez. Time Cop. A Gazeta Francesa, como é que chama aquilo? Putz, só para dar aqui um disclaimer neste podcast, no outro dia fui lá à casa e estava a dar o Time Cop na televisão. Ele estava-nos a contar antes de começarmos que o Time Cop, e eu já disse, vamos fazer o Time Cop só para tirar isto do sistema, para tirar do sistema e depois a gente continua. É isso. Bem, seguinte, desculpem. Não vou ser eu a fazer isso. É tua hipótese. O Jean-Pierre Jeunet, que eu tenha ligação com outros filmes dele, eu só conheço o Delicatessen, que é o primeiro filme dele, e depois ele fez o único filme em que ele veio para Hollywood foi o Alien 4, o Resurrection, com a com a Winona Ryder e quando a Sigourney Weaver já é um clone dela própria, já não é, morreu no terceiro, e foi a única cena que ele fez. Não sei qual, provavelmente teve uma má experiência de Hollywood, porque eu não me lembro desse filme ser especial. É assim, o filme não teve grande apoio, mas eu como fã do Aliens não achei que fosse assim tão descabidas. Acho que fez o seu propósito, já. Tem bons momentos. Lembro-me daquele xenomorfo no fim, que é uma espécie de cruzamento entre homem, que ele é tipo cor de pele e é bada feio. Lembro-me vagamente disso. É o narizinho. É bada feio, e tem emoções,
E com a da Audrey Tautou, as únicas outras coisas que eu conheço dela são a Residência Espanhola, que era um filme que eu gostava bastante também quando era jovenzinho, e mais recentemente o Código da Vinci, que eu fui ver com o... Ela tem um filme muito Não me bom lembrava. que é acho que é do Michel Gondry, chama-se Mood Indigo. É nesta onda, mas pá, é brutal. É dos meus preferidos. Por acaso eu pensei que, eu lembro-me de na altura ver com o hype de... Assim, atenção, e é um espaço seguro, não é? E sinto-me confortável por partilhar essas coisas, que é, não somos perfeitos, não é? Temos defeitos, e um defeito que eu infelizmente tento modificar há muitos anos, mas nessa altura então ainda era mais carregado, era tipo, língua francesa, tipo, desconcentra-me completamente. Eu acho que também tinha essa ideia. Tinha esse, tipo, eu acho que... Eu então é ao contrário, eu sinto mesmo, eu adoro ver filmes só após ouvir falar, acho a língua francesa, tipo, a cena como eles, os personagens e a forma como eles contam as histórias, coisa só por ser francês, mas percebo o que é que estás a dizer. Eu percebo os dois lados, né? Porque realmente a língua francesa é uma língua que para mim, embora não seja muito bonita, mas eu sei que para a generalidade das pessoas é uma língua linda. E na altura eu sei que eu não vi este filme por pirraça, mano. Eu sei que eu não vi porque o cabelo dela era mesmo cabelo à francesa, as concepções na banda sonora, e eu estava mesmo, foi mesmo aquela pirraça de puto, mano. Foi só por isso que eu não vi na altura, juro, mano. Eu tenho a certeza, mano. Não sei isto certo, mas estou a imaginar eu dizer uma prejuízo dessas na altura. Sabes porque é que não viste na altura? Porque na altura o Manel Subtil barricou-se na RTP. Não pode, foi aí. Sim, foi nesse ano. E tu estavas mais atento ao Manel Subtil. Que passagem, continua. Diz-nos o que é que se passou em 2001. Teresa Guilherme deu um tralho na televisão. Em 2001 foi um dos acontecimentos mais importantes da história moderna, digo-te já, que é o 11 de setembro. Exatamente, e caiu a ponte entre os rios também. Foi lançada a SIC Radical e SIC Notícias. Estreou as séries 24, Smallville, 7 Palmos de Terra e Scrubs. Ei, é fogo. O Boa Vista foi campeão, por acaso é curioso. Foram lançados o iPad, a Xbox e o Wikipedia, também estreou na internet. No meu tempo, a minha linha temporal está mesmo toda scrambled. Eu não sabia nada disto. Nós somos bem da velhos, porque já não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum estes tempos, estes cruzamentos temporais não fazem sentido nenhum. Em termos de música, os Gorillaz e a Alicia Keys estrearam-se. O Rui da Silva foi para o primeiro lugar do top inglês com o Touch Me in the Morning. Touch Me in the Morning. E o primeiro lugar do como é que se chama a tabela? Da Billboard era os Lifehouse com Hanging by a Moment. E é aquilo que tenho sobre 2000. Peraí, isso é o que? Qual é essa? Eu conheço essa música. Falling even more in love with you. Eu lembrava disso. Eu sei que aquela gente toda e esses gajos eram um música top. que eu vou fazer outra vez também de chorar. Estou a chorar com essa música. Não, é assim, ouvir o Ové cantar isto nos meus ouvidos foi incrível. Obrigado, meu querido. Obrigado. Toda a minha vida, o que eu queria era um dia poder publicitar a mim próprio a cantar uma canção de Lifehouse. Última coisa antes de passarmos às categorias foi que o Amélie esteve nomeado para 5 Oscars: melhor língua estrangeira, melhor argumento original, melhor direção de arte, melhor cinematografia e melhor som. Ganhou algum? Não ganha nenhum. Estava nomeado só, não ganhou nenhum. Mas ganhou o BAFTA de melhor filme e de argumento. Nice. Obrigado, Hugo. Obrigado. Sem mais, vamos passar às nossas categorias. E a nossa primeira categoria, como sempre, é a nossa cena preferida do filme. E a Andreia, como seletora, não sei se isto é uma palavra, mas escolhedora, ainda menos uma palavra é, do filme, pode nos dizer a primeira.
Pá, a minha cena preferida do filme vai ser muito estúpida para vocês, mas foi a cena para a minha vida toda, juro-vos que isto ficou-me na cabeça. É a cena do senhor que era pica no comboio e que se apresenta e que à noite acorda e vai ficar às folhas da mulher. É lindo, por acaso é grande dica. Eu achei isso, pá, até aos dias de hoje, referências e cenas às vezes que tipo histórias engraçadas que eu quero contar ou dar tipo uma ideia, aquilo para mim na altura foi mesmo, mas quem é que se lembra destas cenas, não é? Yeah. Uma cena linda, então para mim é a minha, agora quando revi fiquei bem emocionada, foi tipo, tudo se resume a este momento do filme que me ficou, pá, é uma cena bem estúpida, mas foi mesmo só desisto a voltar a ver, essa é a minha favorita. É grande dica. O gajo a dizer E logo tu? o nome certo logo no início e depois Ele diz Mas eu sou é senil. correto ou dou, mas se for eu estou senil, tipo, Yeah. mas ele logo a dizer, bem engraçado. Miguel, qual é a tua? Pá, aqui várias. Assim, logo a introdução acho incrível. A sequência de introdução. Yeah. Não só pela imagem, não é, mas pela capacidade de informação fazer sentido e fluir ali naquele tempo. Pá, rimo bué com o mendigo que não aceita a moeda porque não trabalha aos domingos. Adorei. É lindo. E pá, a minha cena preferida de todas é as fotos do gnomo pelo mundo. Essas, pá, esquece. Eu cada vez que via as fotos eu chorava para te rir. E o pai sempre tipo, eu não compreendo. E o gajo bem aborrecido, uma pessoa Ele bem vai chateado. quadradona. Yeah. Ele vai Quando vi ao chatear. carteiro a vir o gajo já, tipo, o que é que vem lá? Epá, adorei as fotos, Yeah. fotos. Foram André. essas. Para mim, pronto, vai parecer um bocadinho. É o beijo. Aquele beijinho, aquela beijo que me vai dar aqui, põe aqui, põe aqui. E isso marcou-me bom na momento. altura. E ainda é uma cena que. E Pá, até não hoje sei. tu tentas todos os dias e se elas não estiverem receptivas a este tipo de first engagement, tá. Não, o que é que eu ia dizer? É uma fantasia minha que ficou. Que esse filme me mostrou que eu tenho. Começou aí. Esse filme Concordo, para mim é André. muito- Se eu puder sugerir, não faças isso na vida real. Não, eu acho que eu discordo. Discordo Não, estou a totalmente. brincar, também eu acho que discordo. eu acho que devias ir, André. Próxima vez, já que agora te relembraste, e eu vou tentar também com a minha esposa para ver se resulta. Não, vocês não estão a perceber. Isto é algo que acontece naturalmente. E este filme mostrou-me que era uma cena que eu era assim. True. Lindo. Qual é a tua? Tenho muitas. Eu vou escolher. Vou escolher a parte em que ela descreve a rua ao cego e depois o cego no fim parece que fica Iluminado. É bonito. ganha aí a visão. Yeah. E só uma menção honrosa para o disco vinil como crepe, a fazer o crepe. Lindo. Yeah. Também tenho Ela uma menção pensava que era honrosa. assim que era feito. Uma menção honrosa também para uma parte é subtil, mas eu curti, que foi o Berthodot, o puto a quem ela devolve a caixa, come sempre as pérolas do frango, mas depois no fim já as dá aos netos. Aos netos. Essa cena é linda. Essa é linda. Essa cena também acaba E não choraste aí, Miguel? Mas está a ver, mas eu percebo ainda bem que possa chorar, eu percebo ainda bem. Por isso é que até fiquei chateado comigo próprio. Puto. Eu escolhi, eu tive várias dificuldade em escolher a melhor cena, portanto eu fiz o mesmo que tu, Miguel. Fiz a introdução. Os primeiros 14 minutos do filme são brutais. Apresenta-nos as personagens todas que nós precisamos, apresenta-nos personagens que nós nunca mais vamos ver, só para nos mostrar a criatividade do filme, a imagem, o som. Adoro e sou rapazinho para só de vez em quando e ver os primeiros 14 os 14 minutos precisamente acabam quando ela vai para o topo do prédio, está a ver Paris e está a imaginar quantas pessoas é que estão a ter orgasmos naquele momento, e ela diz 15, e aí os 14 minutos. Eu adoro esses primeiros 14 minutos. E
admito que fiz lagriminha durante esses primeiros 14 minutos, várias vezes, só de me lembrar do filme. Subscreve. A cena deste filme é tipo aqueles quadros que tu, quando olhas, vês sempre uma cena diferente. Não? Yeah. Tem tantos detalhezinhos, tantas coisinhas que estás sempre. Hoje as tuas cenas são essas, amanhã vais-te lembrar de outra coisa qualquer ou outro detalhe. É mesmo, nesse sentido, é um filme muito rico. Quando nós fizermos a segunda vez de ver o Amélie no Fitas da Vida 1342, vamos ver como é que o Miguel reage nessa altura. Se calhar pode ser que dessa vez. Yeah. Nossa próxima categoria. Dessa vez. Força. Desculpa, só dizer isto. Quando virmos isso, espero que já estejamos também num nível em que estamos a ver o filme juntos num ecrã com máxima qualidade possível. É isso, quando nós tivermos o nosso estúdio, quando nos sentarmos todos juntos para ver o filme. Visão, Vision Board. Exatamente. A próxima categoria, o Yippee-Ki-Yay Motherfucker, melhor quote do filme. Eu acabei de reparar que a nossa Yippee-Ki-Yay Motherfucker, nós ainda não vimos o filme, não sei se já alguém sugeriu Die Hard para vermos. Teve quase a ganhar o Die Hard, não foi? Yeah, na próxima, acho que sim, já foi a votação. Vou sugerir outra vez. Foste tu, homem, foste tu que sugeriste. Então, vou sugerir outra vez, então. Melhor quote do filme. Hugo. É que eu disse há bocado, dos sonhos. Quando o Nino Quincampoá, o que é, está deitado a falar com as fotografias e as fotografias falam para ele. E lhe dizem que já conhece há muito tempo dos seus sonhos. Yeah. Essa para mim bateu. Também é da bela história da Bela Adormecida. É. Foi você um sonho bonito que eu sonhei. Grande dica. Temos direito E aqui se vê em que ano é que nós nascemos, porque estamos a cantar esta música em português do Brasil. Quando nós éramos É o jovenzinhos não divisor havia. das águas. Qual foi o primeiro filme que teve português de Portugal? Foi o Toy Story. É capaz de ter sido, não é? Eu também acho que é capaz de ter sido. Rei Leão é mais antigo. O Rei Leão TVA. O Rei Leão TVA. Rei Leão já havia em português. E até aquele, o Corcunda de Notre Dame também teve. Que eu esqueço, eu lembro-me que era. Sim, já foi em português Era também, o mas já Miguel foi Ângelo. depois. Era o Miguel Ângelo Ângelo. é sempre, é o John Smith, é o Hércules, é sempre o herói. Miguel Ângelo fez grande carreira. Ainda Deve estar a receber cada vez que alguém vê o filme, ou não? Royalties, já. Royalties do... Espero que sim. Se não está, sim, Miguel Ângelo, estamos contigo, fala connosco. Tá. Nós vamos fazer o que pudermos para te ajudar, se precisares de alguma coisa. Andreia, qual é a melhor quote do filme? A minha quote não é fofinha, é a quote que eu acho que é mais engraçada, que é quando ela finalmente, aquele gajo da mercearia que dá nos nervos a toda a gente, está sempre a maltratar o outro pobre coitado, e ela vira-se e diz-lhe, pelo menos tu não és um vegetal porque até as alcachofras têm coração. Eu acho essa parte muito, adoro essa frase. Que é o bacana de lá de baixo que lhe dá a dica. Essa é a minha frase favorita. André, qual foi a tua quote? Uma das minhas quotes, traduzindo assim para português, é: sem ti, as emoções de hoje são como a caspa de ontem. Que é aquele escritor falhado que diz essa frase. Hipólito, né? Eu acho que é Hipólito o nome dele. É Hipólito. Que é até a frase que depois, lá no Café 2 Melões. Ela escreveu na parede. Exato. A Amélie é bada fofinha, essa é que é a verdade. Miguel, qual é que foi a tua quote? A minha quote é uma quote que eu acho que é intemporal. Não... Ou seja, pode ter sido dita há séculos atrás e vai ser dita daqui a muito tempo, que são tempos difíceis para os sonhadores. Ok. E acho que é uma frase que dá mesmo para aplicar sempre, a qualquer altura. E eu dei-lhe também o Hipólito no café, ele diz qualquer coisa do estilo: passamos o tempo do dia para esquecer. Passamos o tempo do dia para esquecer como o tempo passa. Exatamente, Eu gosto bem das frases todas do Hipólito. O Hipólito merecia ser mais conhecido porque ele era bom escritor. Pois é. Estavam sempre a roubar as frases e ele nunca... E depois
E depois a outra quote que eu gosto bem é no fim, quando ela está a ver o vídeo que o senhor de vidro lhe deixou, e ele diz qualquer coisa do estilo: minha pequena Amélie, tu não tens ossos de vidro. Tu podes aguentar os golpes da vida. Se deixares esta oportunidade passar, eventualmente o teu coração ficará tão seco e quebradiço quanto o meu esqueleto. Então vai buscá-lo, pelo amor de Deus. Eu gosto bem dessa frase. Essa foi muito boa. Amanhã. Eu quando vi esse senhor, lá está, vocês na altura não tiveram essa referência, mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi o Unbreakable. Né? Eu também. Mas eu pensei nisso o filme todo, no Unbreakable. Mas na altura, pronto, o Unbreakable foi depois, não é? Ou não? Deve ter sido, o Unbreakable deve ser ser. depois. Deixa-me só fazer uma pesquisa rápida, mas quase certeza. Uhum. Olha, afinal não foi, no ano anterior. Unbreakable. Pronto. 2000, da Bruce Willis e do Samuel Jackson. Yeah. Samuel Jackson nesse filme também é um senhor de vidro, tem o mesmo problema que este senhor. É isso. O Samuel é que é o homem de vidro. Yeah. Nossa próxima categoria é o Mantorras do filme, que para mim foi eu pus o Monsieur Dufayel, o senhor de vidro, o velhote pintor. Foi quem eu pus como Mantorras do filme. André, puseste algum diferente? Concordo com a tua, mas eu pus a Lady D. Ganda, bada boa. 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 Uma grande análise. Não, é verdade. Muito pensado, bom, muito bom. Porque se não tivesse sido ela largar a tampa do perfume por causa de... Bem pensado, André. Grande dica. E passa a ver essa referida ao longo do filme. Por isso é que tu és artista, meu puto. Não sei. E tu, Miguel? Eu pus o mesmo que tu. E pus aqui uma menção honrosa, não é porque tenha sido importante para o filme, mas porque eu gostei bué. O bacana a quem ela, quando é pequenina, está a tirar a televisão quando está a ver o jogo. Os saltos que ele estava a dar e andava na piada, eu estava mesmo irritado. Eu bem chateado. Eu consigo me imaginar. Consigo me imaginar perfeitamente na mesma posição daquele senhor quando o Benfica está mesmo que não pode ser. Não, mas o senhor do Fael foi o que eu pus, mas a Lady Di é espetacular. É uma referência espetacular. Andréia? Eu também tenho o Homem de Vidro e por causa da Lady Di eu não tinha sequer as duas referências na mesma cena. Quando vi o filme, eles começam a falar dela ter tido um acidente, ou seja, isso foi um detalhe que me escapou por completo, não me lembrava que era uma referência tão presente no filme. E sim, faz todo o sentido, ele é que despleta a cena toda e todas as personagens estão a falar do acidente e não sei o que é. Ela que eu acho que mesmo busca máxima. Mas ela é mesmo uma Mantorras do filme. Ela entrou e ela disse, coitadinha, não foi ela que ela não entrou, ela saiu. E eventualmente até podes ir para uma cena, uma leitura mais, se quiseres ir buscar aqui significados que eu não sei se existem ou não, mas de a necessidade da brevidade das coisas, tipo dela quando finalmente estava a viver uma vida tipo fixe, com uma pessoa nova, não sei o quê, ter morrido de forma tão trágica. E o filme também é muito sobre isso, sobre tipo, a vida passa rápido, tu tens que te envolver, tu não podes ficar como espectador. Então isso pode ter sido também o gatilho para... Mais uma camada que eu não tinha visto, Também só me estava a pensar agora, pode ser uma leitura possível. Faz sentido. E tu, Huguinho? Eu tinha posto o mecânico do Photomaton. Ok, Mas concordaste lá todos os dias a procurar quem é aquele e pronto. E tinha também ao vizinho, mas eu vou para o Photomaton. Mas é uma cena bem da gira, uma cena bem da gira do filme, esse pormenor dele estar a tentar procurar quem era este homem mistério que... O fantasma. E afinal é só mecânica, é brutal. Nossa próxima categoria é aquele gajo. Eu pus aqui o único que eu conhecia para além. Não, na verdade há dois que eu conhecia antes, mas eu pus o Lucien, o rapaz da frutaria. É big. Jamel Debbouze. Ele está em bué dos filmes, e uma cena que eu não sabia até fazer a pesquisa,
porque eu Ele é um nunca tinha comediante. reparado que. Não, ele tem o braço direito dele. Ele tem o Sim. braço direito completamente paralisado. Eu nunca Yeah, tinha yeah, reparado yeah. nisso. Yeah, Ele não mexe, ele não faz nada com o braço, com o braço direito, porque tem o braço paralisado. E depois vi umas fotos dele e ele de facto tem sempre o braço, tem sempre a mão no bolso, porque este braço tem completamente paralisado. E eu nunca tinha reparado nisso, porque eu acho que nenhum dos filmes que ele alguma vez fez. No Asterix Era isso que nota-se eu ia dizer. mais. No Asterix, é de onde eu me Yeah. lembro sempre dele. Ele Eu faz vi cada vez o Asterix e nunca reparei no braço dele. Yeah. assim, Ele tem um sketch, vocês não conhecem, com o Stromae, Exatamente, a inventarem o À la Rondance, que é tipo a melhor cena. A Yeah. melhor cena. Vejam, por favor. Eu onde me lembro sempre dele é desse sketch com o Stromae, que eu até acho que está, se forem ver o À la Rondance, o vídeo, eu acho que está ou antes ou depois. E lembrava-me do Asterix, que ele era o Otis, acho eu, dos elevadores. Yeah, Não me lembrava dele. ele é que vai buscar o Panoramix ou não? É ele que vai chamar sim, exatamente, é ele a pedir ajuda. Yeah. Ele fez De um resto filme. é engraçado, desculpa, A Minha Vaca é uma Estrela. É bem giro esse filme. Muito eu giro. conheço, mas o nome me gosta. A vaca, eles vão. É daqueles filmes que vão da Argélia com uma vaca até França a pé, uma coisa assim. E para ganhar um concurso em França. Ok. Não aceitam a vaca e depois eles. É muito fixe. Gostei muito. Não é? De resto, eu só queria dizer que eu não via realmente outro ator ali que eu me lembrasse de algum sítio. Eu já te vou dizer. Como é que se chama a atriz? Agora estou-me a escapar o nome, a principal. Audrey Tautou. Yeah, eu lembro na altura quando eu ouvi o hype que teve o Amélie, eu pensei, esta bacana vai estar em todos os filmes agora, tipo, vai ser aquela breakthrough, mas depois, engraçado, não voltei a ver, yeah. Eu não sei no Código da Vinci, yeah. Podes crer. Quem é que tem mais aquele gajo? Eu tenho para o Miguel o amor dela. Eu nunca vi o filme, portanto não sei. O amor dela entrou no La Haine. É o realizador de Lion. É o realizador? Yeah. Pronto, é o realizador então. A sério? Então, é um Kassovitz. Mano, Mateo Kassovitz. não falas assim, mano, não falas assim. Não sabia, puto, muito Não, bom, não. grande dica, Claro. mano. Por acaso lá temos que ver também, fogo. E a Acho que André me Madeleine viu Lion. Wallace, que acho que é a vizinha que lê as cartas da tropa do marido. Sim, Ela entrou num filme que eu adorei, que é o Deus Existe e Vive em Bruxelas. E o gajo que faz de Deus, Yeah. eu acho que ele também entra no Amélie. Eu tenho a sensação que também o vi algures entre os atores. Então é daí que eu conheço a cara dela. Esse filme também é muito fixe. Yeah. E estas são as únicas, o Luciano e ela foram as únicas pessoas que eu pus aqui. Eu, por acaso, quando comecei a ver essa senhora, pensei, bem, eles vão-lhe pôr aqui uma porteira tuga. Quando ela entra e tem assim umas louças, parecem um bordal de Pinheiro, eu pensei, esta senhora vai ser portuguesa. por acaso podia Mas depois, ser. como ela se chamava Madeleine e não sei o que, pela idade que tinha, não podia ser, mas no início eu pensei mesmo que ia ser uma porteira portuguesa. Estava aqui a ver se o bacana que fazia de Deus tinha entrado na Amélie, mas acho que não, André. Ah pá, mas eu a sério que eu tenho a sensação que eu vi o gajo lá. Mas olha, pelo que eu estou a perceber, ele entrou aqui, isto parece ser a bacana do Amélie. É porque há outro filme que é sobre a Coco Chanel com a Amélie e ele entra também. Por isso é que eu estava aqui a ver. Temos mais aqueles gajos ou não? Eu não tenho nenhum. Eu também não tenho mais nenhum. Ok. Então, nossa próxima categoria são dicas que não envelheceram bem. Como o Miguel já fez a introdução à cena, eu vou falar da cena do futebol. Hoje em dia ele ficava chateado, mas não ficava tão chateado porque ele podia pôr para trás. Naquele tempo é que na televisão quando perdias um momento, perdias para sempre. Vê-se que isto te tocou pessoalmente. Tocou-me emocionalmente. Porque acontece, não é? Às vezes Então, nas minhas links manhosos, então esquece. nos meus vários anos de vida no estrangeiro, quando estava a ver sites com má internet, ver o Benfica era mesmo desesperante, meus amigos. Eu sei bem o que aquele senhor passou. Quem é que tem outras cenas que não envelheceram bem?
Eu tenho aqui algumas. Aquela parte em que eu acho que ela fica a dormir na estação e depois acorda Sim. de manhã e vai a sair da estação e vão 3 blacks atrás dela e ela está sempre com medo, estás a ver? Pronto, é aquele clichê manhoso. Quem diz isto? Yeah, os nossos amigos Miguel e André por acaso escreveram uma canção sobre esse tópico em especial. É verdade. Mas por acaso, é engraçado tu teres dito isto. Eu na altura, quando vi ela olhar para trás, não pensei nisso assim. É porque ela olha para trás assim com ar desconfiado e aquilo fica um bocado. Né? E eles iam na boa, e os três. Eles iam mesmo conversar mesmo tranquilo. O esqueleto a acariciar a cara dela, porque eu fiquei na dúvida se isso não for o gajo, mas pronto. E eles Mas ela estava a deliciar-se com a voz. Essa parte foi muito estranha. Estava Essa ser parte foi muito estranha, sim. Eu não achei aquilo nada Se romântico. calhar ela foi um bocadinho predadora sexual neste filme, mas ela sim. Ela foi bem da creep nessa parte. Ela foi Yeah, creepy ela não- também. Ela foi creepy, mas tu tens que te lembrar que ela tem o background do pai nunca lhe ter tocado. E o coração dela batia quando o pai se chegava perto. Portanto, qualquer ser humano que esteja em proximidade, ela fica um bocado descontrolada. E tinha aqui outra que era o. Mas este é o voyeurismo do Luciano quando se apanha com a câmara e vê os outros dois a filmar. Mas o Luciano era muito engraçado. Não estava a ver a beleza como ele via na Artichoke, né? Ele também estava a ver a beleza. Eu acho que essa parte em que ele está, não sei se é o som dele estar a fazer há qualquer cena muito cringe nesse momento, é um bocado estranho, de facto. Eu encontrei 2 cenas online. Uma foi uma crítica à pouca diversidade do filme, é uma Paris muito branca, fora o Luciano, praticamente é só malta branca, mas eu não senti isso quando vi o filme, estava se calhar do alto do meu não é preconceito, é como é que se diz, do meu privilégio, eu não reparei nisso, mas depois de ter lido pensei assim, realmente não é muito diverso nesse sentido e nós sabemos que Paris é uma cidade que tem uma diversidade enorme. E há várias mulheres a criticarem a cena que eu não me revejo nisso dela estar à procura do amor, quando eu acho que não é bem isso que acontece. Ela está à procura de participar na vida das pessoas e de melhorar a vida das pessoas e, by the way, descobre o amor, que é aquela pessoa que tem uma forma tão quirky de olhar para a vida como ela tem. Não senti que fosse uma cena tipo donzela em distress à espera que alguém fosse salvar, mas há algumas críticas dessas online. Sim, também não acho que ela precise de ser salva neste filme. Ela não está mesmo. Não é uma vítima, ela acho. Eu não nasci mesmo para esta narrativa, puto. Eu passo Eu também não senti. Então ela não pode querer encontrar o amor, puto. Eu sei, puto. Tem que esperar o príncipe encantado chegar ao pé dela com um cavalo branco. Só aí é que. Na verdade, eu por acaso eu vi isto agora ouvindo as vossas reflexões e o que encontraram. Eu não encontrei nada que envelheceu mal aqui. Eu não senti. Até os efeitos especiais eu acho que estão fixe ainda. Tipo, os efeitos especiais há uma coisa ou outra que hoje em dia farias, se calhar, que não mais facilmente, algumas composições e que na altura não havia tanto. Mas acho que estava da bom. Não tenho nada assim também para dizer. Tenho outra. Dá-lhe. Ela hoje em dia, se calhar, quer dizer, não envelheceu mal para mim. Pessoalmente, porque foi tipo, encarei aquilo como um ataque à minha pessoa, à minha paixão pelo filme. Ela não sabe fazer as pedras estarem na água, meu. Isso para mim foi. Não, vai treinar tipo uma semaninha antes, 2. Ai, fiquei bem. Ainda fazia 4 ou 5. Ainda fazia 4 ou 5 saltos. Não, mas aquilo foi feito a computador, aquilo não é real. Eram efeitos especiais. Ela não sabia. É digital, André, não é verdade. Ela não sabe, ela não sabe fazer. Na vida real ela não sabia. Engraçado, agora estás a dizer isso. Eu também fiquei. Do cinema. Fiquei indignado porque ela, quando põe a massa com carne, o fumo que sai do prato também é digital. A sério? Tipo, magia do cinema. But on the bright side, quando ela parte o creme brulee, era mesmo creme brulee, ela partiu o creme brulee, ter o crack perfeito. É verdade. O creme brulee estava mesmo bom.
Próxima categoria é a pausa do João Baião. Não sei se alguém encontrou alguma coisa, foi-me difícil, admito, foi-me difícil encontrar uma pausa do João Baião para este filme. Nada. Também não. Nada. Nada. Portanto, podemos passar à próxima, que é o chegando a falha. Quem é que encontrou falhas do filme? Ou perguntas sem resposta? Aposto que há e nem apanhei. Eu aposto, é assim, eu acho que, não sei, tipo, num filme que é tão mágico e que bebe tanto da imaginação, é muito difícil encontrar uma falha. Muito difícil porque, mesmo que encontres, é capaz de ser justificável sempre. Aparece, pelos A vistos, falha há muitas. Diz, André, diz. A falha pode ser porque como é que o Kassovitz não tinha percebido ainda que aquele era o mecânico, só está a passar o dia inteiro a apanhar Não. fotografias debaixo dos fotomatons. Então, pode não ter cruzado, não se pode Mas não ser cruzado. isto aqui é uma cena que se calhar vai de encontro ao que o Miguel está a dizer, por ser uma cena mais fantástica e mais Mas tu mais imaginativo. Não, eu tinha posto pessoal a atender telefones públicos sem, na boa. Telefone toca e tu vais lá e atendes. Estou? Quem é? Nunca vi fazer. Mas se calhar era uma cena da altura, não Yeah. sei. Pá, eu lembro-me de ir fazer chamadas às cabines. E se calhar é a cena do estares a passar e está a tocar e tu pensas, mas está a tocar para quem? E olhas e Também vais lá, tipo, Também aqui em Portugal isso nunca foi possível, não era possível. ligares para as Era- cabines. Yeah, Yeah, ok. não te lembras. Ok. Mas na América era, e pelos vistos em França também. Yeah. Os filmes americanos tu vês bem isso a acontecer. Sim, Yeah. sim. Yeah. há pelos vistos algumas falhas em que eu não reparei, vou ser sincero, mas que li online que há boas cenas em que ela não tem o mesmo guarda-roupa de uma cena para a outra, ou tipo está a pôs a mão errada, ou Cenas de. ou Erros de ralar continuidade, né? a cena, sim, erros de continuidade, ou ela quando ralou o queijo, quando ela pôs o ralador na mesa, depois na cena a seguir não está no mesmo sítio, tipo cenas assim. Ok, A única cena que eu reparei de falha e que depois fui confirmar online é que não há tinta em nenhum dos pincéis que o senhor utiliza para pintar os quadros. Não há Ok. nenhuma tinta nem no sítio que ele está a pôr, nem nos quadros que ele está a pintar. E Ok. depois de facto os quadros já estão todos pintados, já são obras completas, todos os quadros em que eles estão a trabalhar são obras completas, portanto já não havia nada para fazer e eles estão só a fingir. Mas mais uma vez, essa é uma falha que pode ser atribuída ao Claro. mundo mágico do filme. Eu também referi que eu gostei mais do quadro do Luciano do que do senhor, só para dizer. Excelente. E eu acho que o velhote também. Eu também acho que sim, que ele sentiu. Yeah. Ele sentiu uma beca de. Por isso é que ele ficou chateado naquela última cena. Exatamente. Não, e no final ele mudou de quadro que estava a pintar. Mesmo Yeah. depois disso. Yeah. Yeah. Próxima Então. categoria. Quem é que é o campeão deste filme? Quem é que ganhou? Amor. Ai, diz-me mais, André Miguel. Diz-me mais. Conta-me mais. Eu acho que o amor vence o filme. O filme e a vida, não é? Nem tens mais para dizer. Nem tenho Quando mais- dizes coisas Mic dessas, drop. nem tens mais para dizer. Mic drop. O que é que há mais para dizer? Andréia. André ou André? Afinal não é Parecia só a minha. agora. Andreia. Andy. Olha, eu tenho duas pessoas. O realizador, Aham. porque pá, é o que me traz esta história, e o Ian Tiersen, porque esta banda sonora é a banda sonora que eu ouvi mais vezes na minha vida, tipo, sem dúvida nenhuma, e é uma cena que eu continuo a ouvir hoje. Acho que ele fez aqui qualquer cena que é transversal. É muito francesa, não é toda a gente vai gostar, mas há certas músicas, e isso é uma das cenas que me emocionou a ver o filme, porque estava-me a relembrar das várias músicas que a banda sonora tinha. Portanto, eu diria estas duas pessoas, eu acho que são tipo os vencedores do filme. André. Pai nisso. Yeah. A banda sonora, sem dúvida. Eu tinha posto a Amélie. Queres concretizar? Ou tá bom? Acho que ela conseguiu
chegar ao fim do filme numa boa posição. É verdade, não é verdade, não podemos. É verdade. Está melhor no fim do que estava no início, isso é verdade. Eh, Ela estava a passar maus tempos. não, e tipo, todos nós passamos a conhecer um bocadinho a Amélie e estamos todos a torcer por ela, penso. Yeah. Só uma coisa, Estamos a desculpa, Andréia. Na banda sonora, mesmo aquela obra, não estou a falar das obras das concertinas francesas, estou a falar aquela do Yes. piano, bem conhecida. Sim, o Godfrey do Coutinho, uma coisa Isso assim. Sim. foi mesmo uma obra feita para este filme? Tenho que confirmar, mas eu acho Eu que estou só a sim. perguntar isto porquê? Porque assim, independentemente de eu nunca ter visto este filme na vida, esta obra é conhecida mundialmente, tipo, eu conhecia, estás a ver? Agora, vou aqui dar um reparo que eu não sei se se reconhecia porque ela é realmente mundialmente conhecida e eu ouvi em bons sítios, ou se foi, e aqui um reparo. Ela é mesmo feita pelo Ian Tiersen. Sim, Lindo, ela lindo, lindo. mesmo. Grande dica, mano. Isso é incrível, essa obra. Sim, Essa é uma parte, desculpa. isso ficou uma música que eu acho que é transversal, toca em qualquer lado, as pessoas podem não saber, mas é mesmo uma música épica, toda a gente conhece, é como linda. outras de outros grandes filmes. Mas tipo, toda a cena dele é que tu estás a ouvir, se ouvires a banda sonora toda de uma ponta à outra, tipo, tu tens tanto o ambiente francês, das bicicletas, das ruas, é uma cena mesmo, Yeah. é muito sensorial. As cenas que ele faz são todas muito sensoriais, eu acho. Mas esse é mesmo, é incrível, eu gosto mesmo bué dessa banda sonora. É brutal. Hugo, puseste alguém diferente? Não, pus o Ian Tiersen, exatamente pelas razões que vocês disseram e também porque acho que foi a primeira vez que eu tinha ouvido uma concertina, um acordeão e não ter pensado em música popular portuguesa. E fez-me gostar mesmo de ouvir músicas com acordeões, é surreal. E é como a Andrea está a dizer, ainda hoje acompanho o Ian Tiersen à pala deste filme. Yeah. Foi a gateway drug para o Ian Tiersen, yeah, para mim também. Lindo. E o auge da carreira? Quem é que com este filme estava mesmo no topo? Eu acho que é difícil não dizer o Genet Yeah. e a Audrey Tautou, porque com este filme ficaram mundialmente conhecidos. E depois Yeah. a Tatu também, sem dúvida. Yep, sim. E eu pus Alguém tem mais algum auge de carreira? pus talvez tal como no Magnolia há as Polaroids, aqui também a Fotomaton, que eu não me lembro de um filme com os fotomatons tão com uma Proeminentes. forte. Yeah. Capaz de ser o auge da carreira de fotomatons, já. É assim, não é de cabines, não é o auge da carreira, não é? Porque Qual é que é o auge da carreira de cabines? Fez o um Colin filme só Farrell passado, yeah, passado tudo na cabine. numa de cabine, yeah. Qual? Do de cabine telefónica? Yeah. Ah, sim. Fotomaton é outra coisa. Ok. Especificamente só fotografia, cabine é Cabine de foto. cabine de foto, sim. Cabine telefónica é do Colin Farrell, sem dúvida. Yeah. Próxima Yeah. categoria. Realizador também. Desculpa, Hugo, dá-lhe. Diz lá outra vez isso. Isso tinha posto realizador porque ele fez o Alien, mas eu não vi esse, não me lembro de ver esse Alien sequer. E saiu. E ele fez o Amélie como resposta às exigências dos estúdios na altura do Alien, que ele não gostou da experiência, então não foi uma revolução, mas não foi um grito de revolta, mas fez o Amélie também para sair dessa, para ter um bocado mais controle sobre a realização. Yeah. Lindo. Na minha cabeça, até tu teres dito isso, o Alien tinha sido feito depois do Amélie. Também eu. Estava a pensar exatamente nisso agora. Mas pelos vistos, o Alien é de 97, o Alien Resurrection é de 97 e Ok, então este vou filme é vazar. de yeah. Eu sinto que Não nós precisamos de pôr aqui uns gráficos onde vão aparecendo tipo o Gráficos timeline das Dá uma cenas. linha temporário. cronológica. Isso era lindo. Próxima categoria é como o vinho do Porto, quanto mais velho melhor. O que é que vocês escreveram aqui? Miguel, o que é que escreveste? É assim, eu tinha escrito a realização.
Agora, depois desta informação que o Hugo me está a dar, então ainda mais sentido faz, porque ela está no mundo em que as exigências dos mercados e dos públicos e dos produtores e realizadores são cada vez mais, ou seja, com maiores limitações. Um filme destes, onde a imaginação do realizador é posta à solta completamente e explorada como deve ser, é algo que eu sinto, e também pode ser uma visão pessoal, que é a direção para onde seguimos neste momento. Ou seja, eu acho que estamos no extremo oposto neste momento da restrição e do que é politicamente correto, o que também, obviamente, também é necessário, mas eu sinto que as pessoas estão a precisar cada vez mais de artistas, sejam eles de qual ramo, que simplesmente se deixem exprimir. E este filme é claramente uma obra em que ele se abriu por completo para todos verem, e neste caso resultou neste filme que é considerado de culto, e eu sinto que as coisas que são consideradas de culto normalmente têm sempre isso, que é uma expressão artística completamente abrangente, ou seja, tipo, ele mostra mesmo tudo. E mesmo Eu assim acho que não é isso suficiente para envelheceu bem. chorar. É verdade, imagina a minha raiva, É engraçado estar-se a dizer isso, Miguel, porque ele, na altura, de acordo com o que eu li, ele foi um bocado criticado por Amélie ser assim, tipo, um filme tolinho, um filme feel good, e ele veio precisamente defender isso, tipo, a necessidade de existirem histórias positivas e boas, e que tipo, tu vais ao cinema só para te sentires bem e vires lá com cenas fixe, e acho que vai de encontrar aquilo que tu estavas a dizer, um bocado borrifar-se naquilo que é a norma, naquilo que era se calhar o espectável e fazer expressar-se. Sem dúvida. André? Quanto mais velho, melhor. André? Quanto mais velho, melhor. Para mim, fotos de gnomos pelo mundo. Já a banda sonora e aquelas montagens de arquivo que aparecem com as narrações voz off. Lá está, mas também um dos que ganhou este filme foi também a voz off, né? É a narração. E é um ator que não aparece no filme, é mesmo, só faz a voz off. E também, quanto mais velho, melhor, aquele corte de cabelo da Amélie, mostra ali o cangote, vai dar bonito, eu gosto de ver. Também tem. Corte de cabelo irrita-me bem. Também me irrita, mas nela estava mesmo top para mim. Sim, não, pode me irritar, mas faz sentido, é. Hugo Miguel. Hugo Miguel, disseste tu? Hugo Miguel é sua. Ok. Tenho o penteado e a banda sonora, e a imaginação, que já temos vindo a falar aqui do realizador, e aquela parte, eu acho que é sempre fixe ver aquela parte em que ela vai alterando pequenas coisas no dia a dia do Collignon ou irritar. Isso para mim é sempre fixe de ver. E quem fez isso, ou quem tentou fazer isso há pouco tempo, foi o Barry, na Season 3. Quando tratam mal a namorada, ele pergunta-lhe: queres que eu faça alguma coisa? E ela pergunta: o que é que tens pensado? Ele diz: pequenas coisas, tipo arranjar uma mobília igual, mas um bocadinho maior, para ela pensar que está a encolher, trocar o cão por um cão muito parecido, para não ser para metê-la maluca. Isso para mim é brutal, continua a ser. É engraçado o que estás a dizer, e nem sei como é que ainda até agora aqui ainda não tínhamos referido essa cena, é das melhores. As modificaçõezinhas que ela faz. Pantufa um bocadinho mais pequena. Deixa-me, eu pensei nisso para falha e esqueci-me de apontar e de dizer. Ele não lava os dentes à noite. Vocês repararam? Ele só lava os dentes de manhã, porque o plano tinha saído completamente furado, se ele, como a maioria das pessoas, não quero expor ninguém aqui sobre as suas práticas dentárias, mas antes de nos irmos deitar, normalmente nós lavamos os dentes. Não sei se os franceses não o fazem em 1997, se não tinham ainda recebido as indicações dos doutores, mas o plano tinha saído furado, se ele vai acordado ainda à noite antes de ir para a cama lavar os dentes, e já não tinha
posto o creme. Mas eu não sei se mesmo acordado ele tinha reparado, porque Pois, a embalagem se era calhar não. exatamente igual. Yeah, E é daquelas coisas que tu fazes em piloto automático, tu já não reparas, tipo, pões a Yeah, pasta. Mas isso é uma cena que me. É engraçado tu dizeres isso, porque isso perturba-me desde sempre nos filmes. Nos filmes, as pessoas lavam sempre os dentes assim que acordam e depois vão tomar o pequeno almoço. Que é uma cena que para mim faz zero sentido. Mas olha, Porque tu André, vais deixa. lavar os dentes. Mas Espera aí, eu ia há boa gente que Espera aí, faz mas- isso, mano. Não, mas eu Mas acho isso não que. faz Deixa-me. sentido. Tipo, Espera a não ser aí, que tu Andréia, vais sair deixa-me- de casa e tomar um pequeno almoço à padaria portuguesa. Deixa-me defender as pessoas que fazem isso. Aparentemente é indicação do doutor. A indicação do doutor é tu, ao lavares os dentes antes de ires comer, preparas os teus dentes para não serem afetados pela comida. Mas eu ouvi ao Doesn't, contrário. doesn't André make a ver a sense. vida. André a ver a Não. vida a mudar completamente. Eu Sempre também. ouvi ao contrário. Isto vai para o polígrafo, SIC, digo-te já. Mas depois lavam outra vez. Depois do pequeno almoço lavam outra vez. Não, depois já protegeram os dentes a primeira vez, agora só lavam logo à Não. noite. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Ó, André, Eu acho que devíamos, para o próximo programa, também não vou sei. trazer. Para Eu vou o próximo perguntar isso à programa, minha dentista da próxima vez que lá vamos for. descobrir. Eu acho que é uma informação importante para as pessoas que nos estão a ouvir. Qual é a recomendação dentária? é não usar graxa de sapatos. Não, aquilo era o quê? Era creme para os pés. Creme para os Creme pés. para os pés. Eu lembro-me de uma vez trocar as embalagens com o creme barbeado do meu pai e meter o creme barbeado na boca. E não foi. Yeah. Eu tenho pus mais uma cena. Diz. Não, vai, André, vai. Não, eu só dizer, para o quanto mais velho melhor, e ainda não falámos, foi a fotografia do filme e todas as decisões estéticas, a paleta de cores, que eles dizem que reflete os estados de alma dela. Mais azul, mais verde, quando ela está mais down, e mais vermelho e mais intenso, quando ela está mais naquela fase tipo romântica e namorada. Isso também é giro e foi inspirado pelas pinturas do artista brasileiro Juarez Machado. E eu acho que é uma cena que marca muito o filme, os tons do filme marca muito o filme. Yeah. Eu só pus que pus que a criatividade o Miguel estava a falar, e apesar de eu ser fã grande, como nós vamos ver nos outros podcasts que nós fazemos, de IPs de Star Wars, de Marvel, de DC, essas coisas todas, que parece que cada vez há menos espaço para filmes originais como este, que eu acho que está a voltar, que produtoras como a A24 estão a trazer de volta, e eu acho que quanto mais pessoas começarem a ver filmes originais, mais o mercado vai exigir filmes originais, e eu acho que está a voltar, e eu acho que vai ser uma espécie de rebelião que já está meio que acontecer, porque tanto os filmes de Star Wars como os filmes da Marvel, o público está a ficar um bocadinho saturado e se calhar desapontado, não sei se com as propriedades em si ou se com a falta de qualidade e criatividade, porque eu acho que possivelmente quando as histórias voltarem a melhorar, o público vai voltar, mas é isso, como o vinho do Porto, quanto mais velho melhor, é criatividade, dar espaço aos artistas para serem criativos, porque temos depois filmes como estes, e daqui a 20 anos falaremos deles como falamos do Amélie e dos outros que temos falado aqui. Sem dúvida. Próxima categoria, se fosse eu a escolher, alguém fez aqui uma versão não francesa, é porque este filme inicialmente era qual é o nome do senhor? O Genet queria a Emily Watson como atriz principal, e ainda bem que não resultou, e porque ela não falava bem francês o suficiente. Quem? Emily Watson. Quem é Emily Watson? Emily Watson é a atriz do sabes qual é o Red Dragon, do terceiro filme do Hannibal, com o Edward Norton. Emily Watson é a ceguinha. Quando tu vês a cara dela, Vou ver. pesquisas e vais reconhecer de vários filmes, mas não é assim um nome que... Ou do Chernobyl,
a investigadora do Chernobyl também. Aí eu adorei Chernobyl, mas não me estou a ver a cara dela, para eu ver. Yeah, ela tem os olhos azuis. Yeah. Pá, mas ainda bem que não foi, porque pá, tinha que ser. Ia mudar por completo a cena do filme. Completamente. Ela É que ser vocês- inglesa ia mudar por completo. Yeah. Como é que ela se chama? Emily Emily Watson. Watson. Emily Mas Watson. eu percebo a cena do Gené. Ela queria alguém com uma beleza um bocadinho fora do standard. Não é? Ah, já sei. Mas eu acho O que que a escolher- Amélie é muito menos convencional. Primeiro, ela tem aqueles olhos incríveis de criança. A cena, para mim, o ponto forte da Amélie é os olhos, aquele olhar dela, que é como se ela fosse uma menina pequenina ainda. Uhum. Yeah. É incrível como depois no Da Vinci, com aquele penteado normal e tudo normal, fica completamente diferente. Fica com Yeah. uma É energia. muito menos criança logo. Yeah. Yeah. Não, eu fiz aqui um elenco. Tá, faz aí um elenco, faz. A Amélie, eu tenho aqui algumas opções. A opção francesa era a Cécile de France, que é uma atriz que entra no Bonecas Russas e no Hereafter com o Ethan Hawke. Não, com o Matt Damon, já não sei, um deles. Se não fosse francesa, ia para a Winona Ryder ou para Percebo. a Natalie Portman. E a Natalie Portman era era um grande Era caso. muito bom, por acaso. Para o namorado dela eu tive dificuldades, mas vi o Elijah Wood e se calhar ele tinha aquele ar quirky que era capaz de resultar. Estava O perfeitamente. do Big Fish também era uma boa. Como é que ele se chama? Nunca me lembro. O Ewan McGregor. Ele Yeah. também acho que funcionava bem. também Era um cruzamento de mundos fixe, eles os dois. A dona do café era a Jane Lynch do Glee, a professora do Ok. Glee. Yeah. O namorado ciumento é o Zach Galifianakis, que eu acho que ele era brutal nesse papel. Ok, isso é bom, isso é bom. O dono da mercearia é o Stephen Root, que faz de amigo do Barry, na série do Barry. Lindo, yeah. E fazia o Office Space, que era o maluquinho dos óculos com o agrafador e não sei o quê. O ajudante, o Lucian, era o Tim Blake Nelson, que é um gajo que faz muitos que é? filmes dos irmãos Sabes? Coen. E se virem a cara dele, Sabes? certeza que reconhecem de algum. Sabes, Miguel? Sabes qual do. Sei perfeitamente. Yeah. Yeah. Está a averiguar aqui. Tem uma versatilidade brutal. O escritor frustrado do Hipólito era o Paul Dano, que também acho que resultava ali bem. E o velho, o do Fael, era o Tom Waits, para mim. Pô, tu és bem da boa nesta Assim, categoria. por acaso, só estes últimos dois é que não sinto muito. Porque Não o achas Tom piada ao Waits, Paul Dano? primeiro, eu adoro o Paul Dano, mas não tem o charme do escritor. Não tem. É que o escritor parece-me uma referência bué àqueles poetas e cantores Alain Delon da vida franceses, tipo, sempre impecáveis, estás a ver? O Paul Dano tem uma cena muito mais creepy. Eu acho o gajo bué da creepy, quase todos os papéis que ele faz. Ele tem ali qualquer cena de que vai entrar e matar toda a gente a qualquer momento. Tu já viste o Batman no último, André? Não. Ok. Ele faz um filme em que é escritor, o Paul Dano, e foi por isso que eu pus aqui, que o texto que ele escreve nesse filme ganha vida e a rapariga desse texto ganha vida também. Ok. Yeah, Não, esse ele é filme grande é ator, giro. ele é grande ator mesmo. E o Tom Waits eu gosto bem dele, mas sei lá, eu agora estou como a Andrea falou do Paul Dano, eu falo do Tom Waits aqui, que é para mim dá-me sempre a vibe que ele vai ser tipo Yeah. a reencarnação do diabo, mas eu não sei qual é. Ou tipo o bacana que te leva na gôndola com 2 moedas nos olhos até o inferno. Não sei, não sei qualquer. Eu acho que agora, por causa de falarem do The Office, que não era este The Office, mas eu lembrei-me o Dwight, o Rainn Wilson a fazer de namorado ciumento também era uma boa. Era bom. Agora estou a falar desse namorado ciumento e estou-me a lembrar de uma cena também que eu adorei, que foi quando eles se encontram na casa de banho. É linda. E os copos, Está né? brutal. E perdão, sim, a cena dos copos e todo o build-up até isso acontecer, né? Tipo, eles a ficarem tipo, olhar um para o outro, tipo, estava bem feita essa cena Brutal. da Amélie montou aí. E atenção, essa é a Suzette, a bacana da tabacaria? Não. Ela é demais. Yeah. É Georgette. Jorge.
Demais. Então, eu acho que toda a gente conhece uma Georgette, meu. Acho que é uma personagem bem relatable. Toda a gente tem uma Georgette na vida. Yeah, É yeah, verdade, yeah. é verdade. Essa personagem estava demais. Ela, a atriz bué da boa, porque bué. Yeah. Yeah. Ainda bem que falaste disso, André. Alguém tem mais casting? Só no Tuga, só no português. Então dá-lhe, podes começar. Então, o meu casting em português é assim, a Amélie acho que é óbvio. Não havia mais ninguém para fazer da Amélie cá, eu acho. É a Maria de Medeiros. É a Maria de Maria de Medeiros. Medeiros, puto. Quem é que pode ser mais a Amélie? Ela parece uma francesa, puto, desde sempre. Por acaso, se fosse outra pessoa. Então não diga já, mas eu quero saber também. Tá. Depois, o Nico, o namorado, eu pus o Corrula, Jorge Corrula, quando era mais novo, e um à parte, não é ator, embora tenha entrado no Pôr do Sol, aquele cantor, o Fernando Daniel, é bem parecido, a cara dele às vezes com esse bacana, o Nico. O formato, né? O nariz e o Yeah. formato da cara, yeah. Percebo. Depois o dono da mercearia, eu pus o João Lagarto, que acho que seria bué bem, tipo, Nice. esse típico chefe, está sempre a descascar nos Ok. empregados. E o senhor de vidro, eu pus o João Maria Pinto, que é um ator já clássico, daqueles malucos do Reis e não só. Yeah. Eu tive indeciso entre esse e outro. Ok, perfeito. E depois, o ciumento é também um ator que é o Joaquim Nicolau. Epá, eu acho que ia fazer bué da bem. Aqui, Nicolau. E o escritor... Ok, eu pus perfeito, mano. É o Joaquim Nicolau, cara chapada. Podia ser mesmo. Eu também estava a imaginá-lo logo lá. Eu já vi o Joaquim Nicolau a fazer um papel parecido, assim, chateado. Se calhar é isso. Estava a pensar. Sim, mas Depois, eles até são parecidos, tipo, fisicamente até faz de lembrar. Yeah. Yeah. O escritor, eu pus o Joaquim Leitão, porque ele consegue dar, eu acho, essa vibe. Ele não é tipo, ele é mais realizador, acho eu, do que ator, mas é o do Jaime, o bacana do Jaime. Sim. Eu acho que ele conseguia fazer essa cena. E a Custódia Galego como a Georgette, estamos a falar agora há bocado. Galeto. Galego, Custódia Galego. Aí, boa. Quem é que tu lhe deste? Ok, então para a Amélie eu vou com a escolha do Miguel. Claro. Eu tinha aqui outra, mas não, é para o Miguel. Eu também tenho outra Amélie, vamos ver. lindo. Há aqui várias Amélies para revelar. Porque há uma atriz que é bem parecida também com a Maria de Medeiros, que é a Ana Vilela da Costa, que entrou numa... Essa bacana foi do meu grupo de teatro. Ela faz teatro. Eu entrei numa peça como figurante e ela Eu conheço, claro, eu conheço a banda bem. Realmente ela parece mesmo boa. Ela é boa, Amélie, por acaso. Para o Nino, eu fiquei indeciso, mas eu acho que prefiro as tuas opções, porque eu tinha posto aqui o artigão assim com a quirkiness do pôr do sol que ele tinha. Ok. Mas ele é muito Mas é playboy. muito. É isso. Por isso é que eu pus depois aqui o Valsacina, mas não sei. Ok, o Valsacina até podia funcionar, eu acho. Yeah. Como quê? Como quê? O Nico. O namorado dela. Pá, não, para mim não. Eu vi a apanhar fotografias debaixo de uma fotomaton. O ajudante da mercearia era o Miguel Melo. Não tem aquela. Ia perder o romance para mim entre eles os dois. Não. Pois é. O ajudante da mercearia é o Miguel Melo. O dono da mercearia era o João Didelé. Brutal. A empregada do café que não é provoca, mas é o alvo dos ciúmes do outro, era a Inês Castelo Branco. O escritor frustrado, eu vou para o teu. O velho de copo de vidro, eu tinha aqui o gajo que fazia de Zé Gato, que entretanto morreu. Perfeito, também é muito bom. E o pai dela tinha o Guilherme Filipe, que era o diretor da Escola dos Morangos, acho eu. Deixa-me ver quem é. Que era capaz de ser assim uma boa escolha. Nice. Andreia, quais são as tuas escolhas? Eu
Eu só tenho 3. Epá, escolhi a Rita Blanco para fazer a senhora que é porteira, porque por associação a Rita Blanco para mim vai ser a melhor porteira em França de sempre. Acho que ela ia ter o necessário para o papel. Eu escolhi uma Amélie que não é parecida fisicamente, mas que eu acho que era fixe, era a Catarina Wallenstein, e o Nico seria o Afonso Pimentel. Vi essa Muito bom, muito bom. dinâmica tipo, a acontecer. Só tenho esses 3. Esse casal era fixe. Yeah. André, Pá, eu só tenho um nome que era para a Amélie e foi depois de fazer um search no Google atrizes morenas portuguesas. qual é que Não sei se- encontraste? Sara Alves de Matos. Sara Alves de Matos. Era Alves de Matos. Não sei se sei quem é. Fiz uma A foto Sara dela. Matos. A Sara Matos. Sim, Oh, pô, Ah. deve ser bacana para essa atriz. pô. eu sei. Disseste que ela era péssima atriz? Sara, se tiveres a ouvir isto, tu... Yeah, dá um. Too late. É assim, tenho que dizer, porque ninguém diz. Ok. Ninguém diz e dou-lhe Alguém três. tem que dizer. E E ela dou-lhe está a fazer 3 papéis neste momento. Ainda Yeah. por cima, digo-te uma coisa, Sara. Nunca vais ser uma gêmea como a Sofia Alves foi nos Olhos d'Água. Eu acho que ela vai tentar fazer uma cena tipo Orphan Black. Não sei se vocês viram Ai, essa eu cena. adorava Orphan Brutal. Black. velho. Yeah. Yeah. Acho que ela está a tentar fazer isso, mas pronto. Tatiana Pode ser Maslany, melhor. que agora, Tatiana Yeah. Maslany, Essa que tipo agora- era incrível. que agora é She-Hulk. Que Yeah. não precisam de A ver. sério? Olha, não sabia. Tipo, não. Yeah, não, Pronto, mas só não sabem vejo, que eu não não, vejo. esse universo, não é? Eu já não ia de qualquer forma. Mas... Ainda vai Podes dar ver mal. só o episódio em que aparece o Daredevil, spoilers, mas tirando os outros não precisas ver. Dicas interessantes que encontramos online. Quem é que tem aqui umas quantas dicas? Hugo. O ator Nico é o realizador do filme Lion. Estamos a falar do Lion que ele vai à procura dos pais na Índia? Não. Lion é Lion. o Ódio, que é um filme em preto e branco, passado num Lá? vídeo N com H. É com ok, H. Lion. Ok. Porque há bocado tinham parecido, vocês tinham dito isso, mas depois pareceu um Lion ao mesmo tempo, achei assim, não estava a bater sempre. Tu já viste esse, André? Lion. Eu não. Vamos Ei. ver. Estás a ver? Devemos lá até chegar com só certeza. aqui uma parte, se me permites, que o teu esposo também tem que ver esse filme contigo porque vai adorar. Tem aqui aquele gajo que é só o Vincent Cassel, não é? Só pelo Vincent já vale a pena ver. Yeah, vale bem a pena. E vamos ver. Eventualmente vamos falar sobre o Lion, com certeza. Alright, O- não conhecia. Miguel, tens algumas dicas? Não, curiosidades. André, tens algumas dicas? Não. Hugo, tens Eu algumas tenho. dicas? Tenho algumas, tenho. Dá-lhe. A Amélie é a Amélie porque era para ser a Emily Watson, a atriz. E o nome Amélie vem da Emily Watson. Não falar sério, calma. Yeah. Sim, é verdade. Foi o Maravilha. realizador que disse no DVD, nas cenas. A Amélie teve foi diretamente para o lugar 54 no IMDb antes de sair nos Estados Unidos. Excelente. E também influenciou bué os nomes dos recém-nascidos nos Estados Unidos, que passaram de não sei quantos para 1000 e tal por ano. Amélie. Que engraçado. Na América. Eu não sabia. Yeah. Aquela parte mais limpa do filme, as ruas limpas e não sei o quê, foi tudo. Aliás, eles antes de filmarem uma cena naquele café, por exemplo, limpavam grafites, lixo no chão, tudo, para ficar como o realizador queria. A estação de comboios, por exemplo, estava cheia de grafites e eles disseram que foi a parte mais difícil porque aquilo tinha cenas em tudo. Eu junto a essa curiosidade, eu tinha que houve pessoas que criticaram o filme por não representar Paris fielmente, porque estava bué da limpinha no filme e foi intencional. Foi intencional. Desculpa lá, mas quem é que critica essas cenas? No passado, quem?
Ainda por cima é um filme de fantasia em que ela está, Yeah, em que man. montes de cenas são imaginadas por ela, portanto não faz sentido nenhum. Tem candeeiros a falar, meu. Yeah. Yeah. A parte dos orgasmos foi cortada em alguns países. Quando ela conta os orgasmos, foi cortada. Foi cortada. Foi cortada a cena toda? Sim. Ok. É um bocado. Então o que é que acontece quando ela está a olhar para Paris? Não sabes? Não sei, mas foi cortada. Ela diz só Desculpa. canso. São só estas que eu tenho. Tinha aqui mais uma, mas a Andreia já disse que era sobre o pintor. Olha, então é fixe que as minhas não são iguais às tuas, afinal. Eu tenho o Café Existe Mesmo, o da Moulin, fica mesmo em Montmartre, Paris. Dos filmes que foi, na verdade, eu acho, uma das referências francesas para o mundo inteiro e continua a ser, não foi considerado pelo Festival de Cannes, não entrou sequer na seleção oficial. Surreal. Recebeu 5 nomeações ao Oscar, foi o 5º filme francês com maior bilheteira internacional, e mesmo assim, tipo, não. Eu acho que é essa cena do snob elitista do isto é uma comédia tipo feel good, então não vamos considerar estes gajos. Depois há coisas no filme que são efetivamente histórias verídicas, tipo a Caixinha Vermelha, o realizador foi buscar a infância dele, assim como a história do peixe suicida. Fun fact, eu também tinha, eu não sei se os vossos peixes também faziam isso, mas os meus peixes também se suicidaram várias vezes, eu deixei de ter peixinhos vermelhos por causa disso, acho engraçado. E a cena do álbum de fotografias é uma referência a uma coleção feita por um fotógrafo e escritor francês chamado Michel Foucault, que vivia ao lado da Gare de Lyon, em Paris, e que começou a colecionar fotos encontradas no chão da estação. Lindo. Por último, existe mesmo um dia da Amélie Poulain, que é o dia 29 de agosto, que é aquela cena que eles dizem, é 29 de agosto, em 48 horas o destino da Amélie Poulain mudará. E esse dia os fãs do filme, assim como o May the 4th be with you, eles celebram o dia 29 de agosto como o dia de Amélie. Não só lindo pela informação, mas a forma como introduziste o The Fork para cativar o OB. Foi inteligente. Só dizer uma coisa, aquela estação era realmente muito parecida com Santa Apolónia, não era? Era. Parecia um bué. Tu tens alguma curiosidade, OB? Tenho, mas algumas já dissemos. Ela não sabe atirar as pedrinhas, foi feito com efeitos especiais. O café e a frutaria são localizações verdadeiras, eles só limparam para as filmagens. A Andreia, eu acho que disse, mas desde 1974 que ele estava a juntar as memórias para fazer a história da Amélie, os eventos e as memórias, desde 1974 que o Genet estava a juntar as informações. E as cadeiras, depois do filme, as cadeiras do café de Deux Moulins foram mudadas porque estavam a ser roubadas todos os dias, e então eles mudaram as cadeiras para não serem mais roubadas. Já alguém foi lá, quando esteve em Paris? É verdade. Não, na altura que fui, não. André, tu não foste? Atrás disso. Fui a Montmartre, eu não fui lá. Sim, fui a essa zona, mas não fui ao café especificamente. Okay. O que é que disseste, Hugo? Que o Gnome acabou por ser roubado. É claro. Sim. Lindo. Anda a viajar pelo mundo. Alguém tem esse nome. Próxima categoria é um nome. Alguém arranjou um nome melhor para o filme? Eu não consegui pensar em nada, não tive criatividade. Eu pus O Amor dos Outros. O Amor dos Outros. Parece a Vida dos Outros, também é um filme clássico. Estás a ver qual é? Não sei qual é, mas acredito. É grande filme. É desses alemão. também, é desses Filme alemão. É grande movie. Eu tinha posto Não Sejas a Caspa de Ontem. Em honra ao... Eu adoro que é assim, porque quando eu vi, as minhas legendas diziam Pele Morta, que é tipo mais bonito. Tu estás-me a dizer caspa, está muito boa da noite essa frase. Antes do filme, ele disse essa frase. Antes de nós estarmos a gravar, ele disse-me esta frase e eu disse-lhe que era Pele Morta.
Mas ele gosta mais de caspa, deixa. É porque Eu em não sabia francês que eu já acho que tinha- ela diz pele morta. Não sabia que já tinha falado disso antes. Que colecionáveis é que vocês queriam levar para casa? Eu adorava ter aquele café aqui ao pé de casa. Eu ia ao café todos os dias se o café fosse aqui ao lado. Yeah. Desta vez não tenho um objeto, tenho uma localização. Eu queria um quadro do Renoir e queria outro do Lucien. Eu também pus o quadro. Yeah. Eu pus o álbum das fotos e o Gnome, claro. Yeah, O Gnome vai ser. E ser. Eu pus o Photomaton e não sei onde é que eu ia pôr, que aquilo era gigante, mas e o candeeiro do porco que fala. O candeeiro era bem. Lindo. O candeeiro era muito giro. Aquele detalhe dele a puxar o cartãozinho. Yeah. Lindo. Próxima categoria são ideias para sequela, prequela ou TV, ou o que é que aconteceu no dia a seguir ao filme. Nos dias a seguir, o quê? É a categoria do André. Esta. É a categoria do André, mas eu sei que nos dias a seguir todos sabemos o que é que aconteceu. Eles foram, durante semanas, não saíram de casa, passaram os dias todos juntos, mesmo beda lapas, já nos aconteceu a todos, fomos comer e beber todos os dias juntos, não parávamos de olhar com aqueles olhos de merda um para o outro. É, assim, é isso que aconteceu nas próximas semanas. O que é interessante saber é, será que a Amélie deixou de se preocupar com as pessoas quando arranjou um namoradinho, como acontece a muitos de nós? Bem pensado, não tinha pensado nisso. Eu gostava de É saber. uma série, portanto. Será que ela deixou de aparecer ao pé dos Exato. amigos? Exato, já deixou de aparecer. Onde é que anda a Amélie? Nunca mais veio ao café. Aquela cena que a gente diz quando estamos com o nosso grupo de amigos. Ei, aquele gajo nunca mais apareceu. Arranjou namorada, nunca mais apareceu aí. Isso também existe. André. Eu tinha uma ideia que era para uma sequela, tipo, podia ser uma série em que a Amélie e o namorado criam uma empresa de experiências onde pessoas podem surpreender as pessoas mais queridas, né? Que é o que ela faz no fundo, tipo, e no fim teria sempre ou um fotomaton ou umas polaroids da cena e era o serviço, eles viviam disso. Nice. E era tipo os episódios, cada episódio era pronto, era ali baseado nisso. É claro que depois ele ia ter não era um caso, mas ia ter uma cena com outra bacana, ela ia ficar ciumenta e ia ter que evoluir como pessoa. Era uma relação, lá está, eram os dois gente que trabalhar. Eu via. Nós nem falamos de uma cena, por causa estás a falar de ser trabalho, tipo, o facto de ele trabalhar numa sex shop e a primeira vez que ela liga está como é que eles dizem? Como é que ele disse? Carpetes não são maus para a clientela. É tão random, é uma cena tão pouco expectável, numa cena que se quer romântica, né? Yeah. No gajo que é o interesse romântico, de repente trabalha na sex shop, é muito random, mas é fixe, é um detalhe fixe. Já ia lá dizer ao pai, quando percebia que o pai não estava atento, dizer, sim, estive a fumar crack e engravidei e tive a injetar. Eu não via nada. Quem é que tem mais ideias? Eu não tenho. Eu tinha aqui uma nota sobre o velhote. Podíamos explorar a história do velhote. Como é que ele chegou até ali? Um bocado, mas é um bocado o Unbreakable, portanto não sei se fazia sentido. Eu encontrei, se calhar vocês também encontraram, uma curta do realizador que foi lançada em março. A desconstruir a Amélie, a dizer que a verdadeira personagem não era. É tipo, o vídeo foi lançado por ele no YouTube e diz a verdadeira vida da Amélie. Mas aquilo é basicamente uma nova edição das imagens do filme e a contar uma outra história com o mesmo narrador. E a Amélie é uma espiã, estás a ver? O velhote é do KGB. Está bué de giro, Eu estava a ver aqui. Este gajo não vai dar cabo do filme, vai dar cabo da minha ideia. Mas não, é só uma brincadeira dele. É bem engraçada. Mas dizia que a Amélie era uma espiã e que estava a tentar matar o velho. E depois eles fazem. E por isso é que eu
por isso é que eu adoro cinema e fui para a edição de vídeo, porque com as mesmas imagens editadas de uma maneira diferente, o velhote parece mesmo um espião. Que eles metem ele a olhar pelo binóculo naquela Claro. altura. Yeah. Qualquer coisa. É qualquer coisa. Sneaky. Andreia, fizeste aí alguma sequela? Ou prequela? Não, fiquei bem. A dose para mim foi perfeita. Chegamos então à nossa última categoria, a nossa lição de vida. O que é que aprendemos com a Amélie? André, eu gosto sempre das tuas lições de vida. Andreia, André Pinheiro. a minha lição de vida é a seguinte: recebemos o que damos. Assim que ela começou a dar amor, recebeu amor. Lindo. Miguel. Eu acho que, pronto, o que o André disse é verdade. Pode-se, se virmos assim ao topo, é capaz de ser a maior lição do filme. Mais do que dar amor, é importante sentir-nos merecedores desse amor. E eu acho que é isso também uma grande lição aqui, é ela achar que o que a ia tornar feliz era apenas fazer o bem e fazer com que os outros ficassem felizes, e não se permitia a ela própria ser feliz. Mas, tal como o André disse, como ela deu tanto, alguém a quem ela deu, foi a pessoa que lhe deu o empurrão para ela ter esse amor e essa felicidade para ela própria. Yeah. Andréa. Eu tenho várias coisas, mas são super alinhadas com aquilo que vocês estão a dizer. Por um lado, a importância de arriscar, de ter ousadia, tipo aquilo que eu falava de a vida é demasiado breve para tu seres um mero espectador, tu tens que te envolver na tua história e na história dos outros. Depois, por outro lado, a capacidade de resiliência, que é aquilo que o senhor do Homem de Vidro lhe ensina, que é a capacidade de encaixar os golpes e tipo seguir em frente. Uma cena que eu acho super importante e que é muito presente neste filme é a importância de, mesmo num mundo de adultos, manteres um olhar de criança, tipo a capacidade de nos deslumbrarmos com as coisas. E, por último, uma cena que eu acho linda, que é um detalhe delicioso do filme, é a importância das coisas pequenas da vida, como meter a mão num saco de sementes. Que eu acho que é uma sensação, não sei se vocês sentiram, eu senti, a mão não era a minha, mas eu consegui sentir aquilo que ela estava a sentir naquele momento, e tipo, a vida é sobre isso, tipo, sobre a capacidade de tu encontrares beleza e deslumbramento e de te envolveres, e acho que é isso, acho que é essa a grande lição do filme, mas estou super alinhada com tudo aquilo que vocês disseram, concordo plenamente. Nice. Hugo. Eu acho que eu concordo com tudo o que vocês disseram, e uma coisa que este filme me fez ver foi exatamente isso, a beleza das pequenas coisas, e encarar a vida com outro olhar também, um olhar mais imaginativo, não sair um bocado das normas, porque tal como eu disse no início, este e o Big Fish vi-os na mesma altura e marcaram-me os dois por isso mesmo, porque são ambos os filmes um bocado fantasiosos nesse aspecto, criativos, e olham a vida sob um olhar bastante diferente do que somos obrigados a olhar quase todos os dias. E sinto que este filme abriu-me não é horizontes, abriu um bocado a mente, no sentido de lá está, de usar essas pequenas coisas e não ficar envergonhado por usar, por tipo, não ter medo do ridículo, vá. Um gajo não pode ter medo do ridículo. Hugo bem emocionado e o Miguel a Eu de repente vejo com uma boina para cima. Que na verdade cruzou bem, porque no fim o Hugo disse: não podemos ter medo do ridículo. Foi por isso. Parecia mesmo que ele estava a dar a dica, puto. Eu queria até citar Toy, que diz que ridículo é não ser ridículo. É verdade. Toy é sábio.
Uma boa história. Ridículo é não ser ridículo. Parece-me uma boa lição de vida. Eu juntei outra vez a minha quote, eu pus outra vez aqui a quote do Senhor de Vidro. Ele diz, vou só repetir, ele diz: então, minha pequena Amélie, tu não tens ossos de vidro, tu podes aguentar os golpes da vida, como a André já tinha referido. Se deixares esta oportunidade passar, eventualmente o teu coração ficará tão seco e quebradiço quanto o meu esqueleto. E as cenas que este filme me relembrou é que nós devíamos estar bué gratos pelas condições que temos. Raramente nós paramos para pensar mesmo pela a quantidade de cenas e de pessoas que fazem com que a nossa vida seja especial e que contribuíram para a nossa vida ser especial. E depois, um bocadinho mais mórbido, mas pensarmos, se juntarmos a isso, pensar que podemos ir desta para melhor a qualquer altura, e nós temos, alguns de nós têm a experiência de pessoas muito próximas de nós que de um dia para o outro desapareceram. Esses dois juntos, a gratidão e pensar que pode acabar a qualquer altura, junto perfeitamente a todas as coisas que vocês disseram que este filme nos fez pensar, possibilidade de arriscar e confiar que somos merecedores de amor, porque na verdade temos mais a ganhar do que a perder quando arriscamos, e perder, vai acabar de qualquer maneira, portanto mais vale arriscar. Yeah. Sem dúvida. e não ter vergonha de ser ridículo. e de dizer cenas sem sentido e emocionais, e podermos partilhar tempo uns com os outros, que na verdade é a razão pela qual estes podcasts existem. E se os meus amigos não tiverem mais nada para dizer, Eu acho que é isso. Este filme era sobre isso, sobre relações e sobre a importância que elas têm. E acho que esta tua frase final, este teu discurso final, resumiu bem a cena. Sim, foi bem full circle este momento. e desta vez não estragámos com nenhuma história de pedofilia nem nada disso, portanto foi uma boa lição de vida. Às vezes as nossas lições de vida descampam, mas o Miguel ajudou-nos com a boina. Devíamos ter estado todos com esta BRE. Provavelmente. Eu estou em uma mata, hein? É verdade. Exato. É verdade. Então, sem mais, este foi mais um podcast da Rede de Diário para matar saudades passadas, presentes e futuras. Obrigado. Merci. Au revoir. À bientôt.